de Estudo Tutorado, 4º ano, volume 1, 2021. Unidade temática Vida e Evolução, Terra e Universo. Conteúdos relacionados, características e desenvolvimento dos animais, modo de vida dos animais comuns ao convívio cotidiano, causas e consequências da escassez de água no solo, solo e erosão, utilidades do solo. Recapitulando: hábitos alimentares, classificação. As plantas se alimentam sintetizando substâncias orgânicas a partir de moléculas mais simples, obtendo energia do solo para tal. Assim, são autotróficas e produtoras da biomassa que sustentará toda a teia alimentar. Animais que se alimentam de partes vivas de plantas ou de algas são chamadas de herbívoros. No entanto, alguns desses podem complementar a dieta com carnes, mas de forma bem esporádica. Dentre os herbívoros, temos os frugívoros, aqueles que se alimentam de frutos, tal como alguns morcegos nectários, tendo o néctar como fonte de energia, como determinadas borboletas, dentre outros. Carnívoros basicamente têm como dieta animais herbívoros. O corpo desses indivíduos possui determinadas especializações, tal como garras e dentes afiados, que permitem caçar a presa, rasgar e triturar os tecidos animais de forma mais hábil. Escorpiões, leões, joaninhas e determinados parasitas são exemplos de animais com esse tipo de dieta. Onívoros se alimenta tanto de tecidos animais quanto vegetais. Um exemplo é o lobo-guará. Roedores, aves, anfíbios, répteis, caules, mel e frutos fazem parte de sua alimentação. Inclusive, o lobo possui um grande papel na dispersão da Solum lycocarpum, planta conhecida popularmente como lombeira. Ao detectar, libera em suas fezes as sementes do fruto ingerido. Uso consciente da água. Atualmente, a água doce utilizada para o uso humano é equivalente a 380 metros, 3 per capita ao ano. É importante constar que a maior parte desta água é destinada à agricultura e indústria, que é em último lugar o uso doméstico. O maior problema é a poluição, desperdício e a má distribuição, que é obsoleta, avariada e insuficiente para atender 35% da população. Além disso, mais da metade dos municípios brasileiros não possui rede de esgoto ou áreas de tratamento, o que reduz ainda mais os níveis de água potável. A economia e o uso consciente da água precisam ser praticados. Para o uso consciente da água, comece com boas práticas. Feche o registro do chuveiro para se ensaboar. Isso pode gerar uma economia de 70%, além de serem necessário apenas 5 minutos para um banho bem tomado. Escove os dentes sem deixar a torneira aberta. Fechando-a, você usa cerca de apenas 1 litro de água e, do contrário, aproximadamente 12 litros de água podem estar indo pelo ralo. Raspe bem os pratos antes de lavar a louça. Isso facilita a limpeza e exige menos água.
Ensaboar o máximo de louças possível antes de abrir a torneira pode garantir que você poupe até 90 litros de água em 15 minutos. Opte por limpar calçada ou quintal com vassouras e panos. Caso realmente necessite utilizar água, reutilize a água dispensada pela máquina de lavar roupas de coleta da chuva. Instale torneiras e registros com menor fluxo de água e melhor sistema de distribuição. Nos prédios, por exemplo, a pressão da caixa d'água pela altura pode fazer com que os fluxos tenham mais força e gastem mais. Reduzir a poluição também é muito importante. Diminuir o consumo de produtos que aumentem essa poluição é fundamental. Dentre eles estão o óleo de cozinha, detergente, restos de comida, produtos químicos, entre outros. Uma vez que a água, na maioria das vezes, é despejada novamente aos mananciais e mesmo passando pelos tratamentos, é difícil a retirada desses químicos, causando poluição, estimulação de algas e falta de oxigênio. É importante cuidar das nossas águas para que não aconteçam problemas futuros. Ela é essencial para a nossa vida. Cuide e preserve nossos mananciais e use com moderação. Modificações do solo. O solo corresponde à chamada superficial da crosta terrestre, sendo formado principalmente por aglomerados minerais e matéria orgânica resultante da decomposição de animais e plantas. Esse elemento natural passa por diversas transformações, fenômeno natural que pode ser agravado pela ação humana. As modificações do solo podem ser motivadas pela ação das chuvas, dos ventos, dos rios, asfaltamento, construção de cidades, etc. A erosão, por exemplo, é uma das modificações do solo mais preocupantes. Esse processo consiste no deslocamento de solo pela ação da chuva, dos rios e dos ventos, em que as partículas do solo são arrastadas para as áreas mais baixas do terreno. Outra alteração do solo que provoca danos ambientais significativos é a desertificação. Esse fenômeno, comum nas regiões áridas e semiáridas e subúmidas, é caracterizado pela perda da capacidade produtiva do solo, as queimadas e os desmatamentos contribuem para a perda das substâncias do solo. Portanto, a erosão, desertificação e outras modificações do solo podem ocorrer por fatores naturais. No entanto, elas são aceleradas pela ação do homem, sobretudo através das queimadas, desmatamentos, técnicas agrícolas inadequadas, mineração, expansão das áreas urbanas, impermeabilização do solo. Sendo assim, algumas medidas são necessárias para se preservar o solo, tais como a manutenção da cobertura vegetal, reflorestamento, planejamento das construções, técnicas agrícolas menos prejudiciais ao solo, redução do desmatamento e das queimadas, entre outras. Para saber mais sobre os hábitos alimentares, animais, uso consciente da água e sobre o solo, assista os vídeos O que comem os animais, uso consciente da água, hábitos de consumo e solo, acessando os links abaixo. Então, vocês podem estar acessando esses links aqui para melhor compreensão dos textos. Atividades. Em relação aos hábitos alimentares dos animais, observe. A letra A. Observe as figuras abaixo
abaixo e marque um X próximo a que representa animais carnívoros. E vocês estão vendo, né, a gravura da onça e aqui de capivaras. Letra B. Observe as figuras abaixo e marque com X próximo a que representa animais herbívoros. Atividade número 2. Sobre o uso consciente da água, responda: quais medidas são tomadas em sua casa para evitar o desperdício da água? Letra B. Durante o banho, qual medida você pode tomar para evitar o desperdício da água? Letra C. Deixar a torneira aberta durante a escovação dos dentes é uma ação que ajuda a evitar o desperdício da água? Número 3. Podemos afirmar que o asfalto é um componente não natural produzido pelo ser humano para cobrir o solo? Espero que eu tenha ajudado vocês nessas leituras e nas atividades.